A inflação no Brasil fechou 2016 em 6,29% e ficou abaixo do teto da meta estabelecida pelo Banco Central. O resultado anual foi inferior à meta de 4,5% pelo banco, mas representa uma forte desaceleração em relação aos mais de 10% registrados em 2015. Para explicar melhor todos esses números, eu converso agora com o economista e professor aqui da UFRN, Antônio Alberto Cortez. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Boa noite. Professor, de forma prática, o que é que essa queda da inflação representa para o nosso dia a dia? A inflação é um dos grandes males de uma economia. E apesar de algumas escolas de pensamento acharem que a inflação ela deve existir para que a economia flua com mais facilidade, ela, na verdade, tem efeitos deletérios muito fortes. E, infelizmente, o Brasil, que vive uma crise bastante grande, estamos num processo recessivo agudo, há quem chega até a chamar de estagnação, eu não diria tanto, vive, portanto, um processo inflacionário. O processo inflacionário corrói, a inflação corrói as finanças do cidadão diariamente. E, na medida que essa inflação se acentua, outros efeitos vão ocorrendo concomitantemente. Não é o caso aqui da gente discutir quem nasceu primeiro, se foi ovo, se foi a galinha, mas geralmente a recessão ela sempre está acompanhada com o processo inflacionário. E apesar de ser uma inflação ainda elevada, acima de 6%, acima de 6%, ela conseguiu ser inferior do exercício de 2015. Então ainda se pode dizer que foi a crise é uma das causas para essa queda na inflação? Sim, a crise muitas vezes funciona como um paliativo, pode até funcionar como um paliativo, mas a queda da inflação ocorreu, eu acredito que está havendo já com muita dificuldade uma certa confiança por parte do governo, no sentido de que a economia vai se recuperar. Houve uma redução de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, há cerca de 5, 6, 7 dias, e isso realmente é a sinalização de que essa crise poderá amainar. Não sabemos, não temos condições de informar se isso vai ser em abril, em maio, junho. O governo trabalha com a hipótese de que a partir do segundo semestre, entendeu, a crise será debelada com mais intensidade. No entanto, é preciso a gente aguardar mais um pouco. Professor... O que a gente sabe é que a inflação ela é altamente deletéria. Junta com o desemprego, que é o efeito colateral que a gente considera mais grave de uma recessão, mas a inflação também, ela dói muito. O desemprego que ainda não estagnou, ainda é crescente, né, no Brasil? Exatamente, o desemprego é crescente, ele tem números expressivos, né? São cerca de 12 milhões de brasileiros que tiveram suas carteiras, né, dado baixas, mas calcula-se que na subutilização exista mais de 20 milhões de pessoas no Brasil. E com relação ao salário mínimo, né, que ficou abaixo da inflação, o que é que isso representa para o trabalhador? O trabalhador, eu tenho certeza que o trabalhador não deve ter ficado satisfeito com o salário mínimo, com o reajuste do salário mínimo abaixo da inflação, porque é quem realmente sofre mais no período desse, são aquelas pessoas mais humildes, aquele que é assalariado no âmbito do salário mínimo. E a gente sabe que os 50 e tantos reais que foram adicionados ao salário mínimo anterior, eles não são suficientes para cobrir as despesas de uma família. Entretanto, há quem ache que o salário mínimo acima da inflação, ou seja, um ganho real, isso aí poderá disparar, certo, o gatilho da inflação com um pouco mais de intensidade. Então, o impacto do salário mínimo, ele é real. A gente sabe que ele ocorre não só na folha de pagamento dos entes públicos, quer seja da União, quer seja do Estado, quer seja do município, mas como também impacta na folha de pagamento das empresas privadas. Então, é como se fosse uma bola de neve. Você provoca um salário mínimo com ganhos reais
entendeu? Automaticamente isso aí poderá estimular o consumo. No que se estimula o consumo além de uma certa margem, a inflação poderá se sentir fortalecida e voltar com muita intensidade. É uma política questionável, até porque existem países que o nível de emprego é excelente, e desemprego apenas diferente de zero, e a inflação é lá embaixo. Tá certo. Professor Antônio Alberto Cortez, do Departamento de Economia aqui da UFRN, economista, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Às ordens. Boa noite. Boa noite.